Hoje eu tenho a honra de conversar com ele. Ele que é pai de 4 filhos, esposo da Neiva Machado, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Canoas, um defensor feroz do Evangelho de Cristo, psicólogo e escritor. E eu queria agradecer imensamente a presença do presidente, pastor Miguel Florentin. Pastor, obrigado por estar aqui. É um prazer muito grande, André, É isso. estar aqui no teu espaço, né, e ter a oportunidade de conversar um pouquinho daqueles assuntos que são importantes para a vida. Amém. Amém, pastor querido. Obrigado. Queria agradecer a paciência do senhor. Sei que não é fácil um horário na sua agenda, mas eu queria agradecer a compreensão. Pastor, eu queria começar com o senhor nos contando um pouco da sua infância, da sua história. Sempre foste cristão? Sempre tivesse contato com o cristianismo, com a igreja, ou não? Não, eu nasci num lar tradicional, religioso, né? Nós tínhamos nossa própria religião, porém, era aquele estilo de religião que nunca ia na igreja, né? Eu fui, me lembro, com uns 14 anos, fui num evento religioso de Semana Santa. Essa é a memória que eu tenho de ter ido alguma vez numa igreja, né? E ainda mais eu saí antes de terminar porque não tinha paciência, queria ir jogar bola, né? Então eu tinha levado uma folha para batizar, né? E não esperei o batismo das folhas, entreguei para alguém e fui embora jogar bola, né? Aham. Cresci num lar onde somente a minha mãe era que estava com uma tenra idade de 1 ano. Meu pai foi embora por questões de trabalho, né? Se separaram porque a minha mãe não queria. Minha mãe era campesina e ela tinha ido morar na cidade do meu país, na capital, em Assunção. E essa é a história que me contaram, pelo menos, né? E ela gostava muito como campesina, de morar na capital. E o meu pai fez um contrato de trabalho. Ele era um policial, recebeu uma oferta muito importante para ser o diretor de uma como se diz, uma comissaria, um lugar onde tinha uma equipe militar, né? Mas era no interior. E ele ia ser o chefão, ele ia ser o comissário, né? Uau! Então era um pulo muito grande na carreira dele, e ele aceitou, mas a minha mãe já não quis voltar para o campo. Sim. Né? A minha mãe já não quis voltar para o campo, então aconteceu esse fato, esse abandono, e eu fiquei sem pai, né? E o meu maior trauma na vida foi não ter pai. Uau. Foi ter vivido sem pai até os 14, 15 anos de idade. Sim. Então, não vivi num lar cristão, não conheci a palavra sendo criança. Eu vim conhecer o Evangelho já sendo adolescente, com 15 anos de idade. 15 anos de idade. Sim. E quais são os reflexos, assim? O senhor sentiu muita dificuldade em relação a essa questão? Claro que sim, né? Mas quais os reflexos que não ter pai lhe causaram? Eu sempre dou testemunho quando prego, principalmente quando prego para a juventude e adolescente, apesar de que essa situação, esse vazio paternal, vazio da figura paterna, é muito forte no ser humano, sim. E geralmente não somente afeta a criança, afeta a adolescente, afeta a jovem. E se não tem uma resolução, até afeta pessoas adultas, depois de grande. É verdade. Tu mantém esse vazio da paternidade dentro de ti. Eu tive muitos problemas, incluso problemas de rebeldia, de ira com a vida, por causa de que eu não tinha pai. E durante a minha meninice, quando estava na escola, eu sempre mentia aos meus companheiros, porque perguntavam pelo meu pai, né? Teu pai não vai vir retirar a tua boletim de qualificações? E não, ele está trabalhando. É a maior cara de pau, né? Mentia, né? Mentia, mas eu ficava bravo por dentro, porque eu não gostava de mentir. De ter que mentir, né? Tinha que mentir, e aquilo me doía. Era outra ferida que havia internamente. E eu cheguei assim, com 15 anos de idade, muito rebelde. Isso já estava começando a manifestar nas minhas atitudes, começava a ter alguns vícios, né? E também, como que tinha uma liderança nata, né? Eu pegava e fazia revoltício lá entre os
meus colegas na escola, fui suspenso do Meu colégio. Deus. Fui suspenso do colégio porque a gente um dia peguei e deu na minha tecla, como dizia antigamente, de não querer dar aula uma tarde porque a gente tinha ficado chateado com o professor. Oh, olha E aí. aí, então, eu me levantei e disse, não, vamos cair tudo fora, vamos jogar vôlei, vou lá. E tinha uma quadra lá perto do colégio, aí arrastei todo mundo, fomos lá jogar lá. Só sei que no outro dia veio a suspensão sobre mim, né? A aula até ficou liberada porque eu era o culpado. Os outros não foram Os outros não punidos. foram. Então, eu comecei com aquelas coisinhas que era sinal de grandes coisas, né? Para o futuro. Só que Deus tinha outro plano comigo. Amém. E quando eu tinha 15 anos, veio na minha aula um rapaz bem diferente. Esse rapaz não era paraguaio, pelo jeito que se vestia, pelo jeito que andava, não era paraguaio. E como que eu jogava bola, eu gostava muito de bola, eu era como se diz, o presidente da minha aula. Uau. E eu era o capitão de um dos times, tínhamos 4 times na aula, né? Eu era o capitão de um dos times. Então, quando chegou aquele rapaz, quando soube que ele era brasileiro, eu disse, eu relacionei Brasil, Pelé, Brasil, Jairzinho, Brasil, Edu, porque eram os futebolistas da minha época, que eram os ídolos Sim. do Brasil, O Brasil era do ano 70, né? uma potência, né? Do A ano seleção 70. era respeitadíssima. Muito conhecido. Então, eu disse, não, esse brasileiro deve jogar bem bola. Ah, já associa, né? Aí Não, eu brasileiro- puxei ele para meu time. Olha a visão Só- estratégica do homem. Só aí. que o camarada não jogava nada. Ele era crente, né? Nunca jogou bola na vida Meu dele, Deus né? do céu. Então, naquela época era proibido até jogar. Agora os rapazes jogam escondido e publicamente, até né? marcam aí, vamos tal dia. Mas naquela época não, naquela era pecado mortal, né? Ele Sim. nunca jogou na vida bola. E aí botei ele no meu equipe. Meu Deus do céu. Aí na primeira partida, se ele está me assistindo, ele vai, vai rir muito. ver, vai chegar nele, com certeza, esse vídeo. E ele entrou no time e aí a primeira bola que ele recebe, porque era futebol de salão, né? Aham. A primeira bola que ele recebe lá na bomba, chama-se em castelhano, não sei como chama-se Um garrafão. no garrafão, na área, né? Na área. Sim, na pequena área. Na pequena aham. área redonda, né? Aham. Recebeu a bola aí, o goleiro passou para ele e ele de frente no gol, né? E aí estava rodeado já e ele não atinava a fazer nada. Meu Deus do E céu. eu apavorado, Que né, aflição. dizendo, aí eu disse para ele, chuta, Luiz, chuta! E ele deu um pontão na bola para o gol dele, né? Gol Meu contra. Deus do céu. A gente tirou ele... Na hora. Ó, Na vai, hora. não, tudo Então ele chegou na nossa aula e ele começou a me convidar na casa dele. Ele me convidou na casa dele, eu comecei a ir lá e ele cantava. Ele é conhecido, ele é Luiz Fontana. Ele é conhecido. Ele cantava com violão, então pegava o violão dele e cantava para mim músicas de Roberto Carlos, que eu gostava muito. Aí acontece que aconteceu que eu Começou a ouvir o Roberto ouvia músicas de Roberto Carlos e ele teve essa inteligência de me pegar. Aí ele me disse, deixa eu te fazer escutar outro tipo de música. Olha aí. Tá bom. Aí ele pegou e colocou um disco de Oséias de Paula. E o primeiro hino disse, eu te amo mais que a velha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. E aquilo lá, pegou meu coração. Ai, ai, ai. E aí? E eu comecei a escutar. Eu não entendia direito o português, né? Sim. Mas aquela música, aquele sentimento começou a tocar meu coração. E eu comecei a me interessar pelos louvores que ele tinha. Já o Roberto Carlos ficou de lado e comecei. Que Roberto Carlos? E passamos toda uma tarde lá e me lembro, uma das coisas que também marcou muito a minha vida, porque eu vinha de uma família muito carente, muito pobre, né? Eu era pobre até essa idade, a gente vivia porque Deus é misericordioso, né? E cuida dos pobres, né? Sim. E eu nunca tinha tomado, por exemplo, um café com leite. Nunca tinha tomado um café com leite.
E aquela tarde, a mãe veio e me disse, Miguel, tu quer tomar café conosco? Eu quero. Aí ele trouxe para nós uma mesa como essa aqui, colocou aí na mesa para nós, colocou o café com leite, aquele aroma assim que tudo era, eu creio que era Deus, né? O Espírito Santo que usava aquelas coisas, né, para conquistar meu coração. E colocou um sanduíche de presunto e queijo com aquele pão branco, né? Gostoso, rapaz. Nunca tinha comido aquilo na minha vida. E naquele trato daquela mãe dele, eu senti uma coisa diferente. E aí fiquei gamado pela família. Fiquei assim, que quase não queria mais sair de lá, né? Ia. E aí foi que fui convidado para ir no culto, fui no primeiro culto, não entendia nada porque era tudo em português, né? Naquela época eles eram novos lá, mas sim que me convidaram para um evento, uma campanha evangelística num estágio em Assunção. O Luiz me convidou para ir lá e estava pregando o evangelista Luiz Palau. Luiz Palau é um dos grandes evangelistas que já faleceu há 2 anos atrás, né? Parecido com Billy Graham, no mesmo nível, só que no mundo hispano. Ele é muito conhecido, ele é argentino, era argentino. E ele estava pregando, e quando ele pregou, justo pregou sobre todas as questões, porque era uma noite de 21 de setembro de 1976. Olha como marca, né? Sim, era uma noite, e 21 de setembro, em Paraguai, se celebra o Dia do Jovem, da Juventude. E ele aproveitou esse dia para falar para jovens, exclusivamente. E aquela mensagem me marcou, me convenceu, e aquela noite é a noite que minha vida mudou. Eu tinha 15 anos, me entreguei a Jesus e eu senti que Jesus mudou toda a minha emoção, minha percepção, e ele se revelou para mim como meu Pai Celestial, veio preencher esse vazio de paternidade que eu tinha. Por isso eu quero dizer para a pessoa que está nos assistindo um pouquinho, né, que não tem nada melhor que conhecer a Jesus Cristo para apagar essa ausência de paternidade que a gente tem e conhecer o nosso verdadeiro Pai, Deus. Amém. Uau, que história, pastor. Incrível. Tu já tinha essa liderança nata? Tu já via essa... Pelo jeito, sim. Pelo jeito, sim, porque pelo que eu fiz lá, a bagunça que eu fiz na aula, né? Alguém que não tem liderança não pode fazer. Não conseguiria mobilizar tantas e sempre fui escolhido como líder, como presidente da aula, né? Que sempre tem, não sei se aqui no Brasil costuma, tem, né? chamam líder delegado de do curso, líder do... Sempre era escolhido, entendeu? Eu não pedia, mas as pessoas me escolhiam, né? Então, e o senhor tem uma boa facilidade ao comunicar, né? Isso também já sempre teve ou não? Sempre não. Eu era mais introvertido. Eu sempre, meu testemunho é isso aí. Por isso que me chamava a atenção que me escolhiam. Porque eu não sobressaía muito, não era o centro da aula, né? Não. Eu era muito acanhado até. Muito acanhado. Quando me converti, eu me dizia o meu presidente de jovem, meu líder de jovem, me dizia, te prepara que tu vai dar testemunho em qualquer momento, porque naquela época nas nossas igrejas se dava oportunidade para dar testemunho, não é mais como agora, né? Agora já está tudo preparado já e a pessoa entra já a pregar, né? Mas antigamente qualquer um podia ser chamado para dar um testemunho, né? Quero dar um testemunho. Então o meu presidente de igreja, de jovem, sempre estava me preparando, me falando, te prepara, vai chegar um momento. Eu disse para ele, não, rapaz. E eu me escondia sempre atrás de alguém no culto, né? Para que não me veja, né? Na hora do culto. Coisa séria. E um dia estava escondido atrás de uma irmã bem gordinha assim. E ele já tinha me visto, né? E disse, irmão Miguel, vai dar um testemunho agora. E eu via, né, que os irmãos que não tinham nada para falar. Eu não tinha nada para falar, né? Porque eu não tinha grandes pecados, assim, vamos dizer assim. Não fui um maconheiro, não fui um drogado. Sim. Não andei fazendo coisa muito grave por aí, para mim, pelo menos. Sim, né? não era ex-nada, né? Não era ex-nada. Era depois de maior que eu me dei conta que esse vazio de paternidade foi preenchido porque eu esqueci disso. Uau, entendeu? uau, isso é Depois muito de forte. grande já me dei conta, quando estava criando meus filhos. Uau.
Então, para mim, foi muito interessante isso aí. Eu não sei em que estamos falando, que fugir do assunto. Da questão da liderança e da questão do senhor ter facilidade ao comunicar, eu que era o senhor era acanhado. introvertido. Eu estava contando do testemunho da igreja, né, que era o Isso. primeiro testemunho. E aí me convidam para passar. E o que eu ia fazer? Passei. Uau. Mas eu não tinha ainda, era crente novo, não tinha costume de ler a Bíblia. Sim. Entendeu? Nem sabia para onde Que ficavam lado as que coisas, estavam né? os livros. Aí o que eu fiz? Eu passei lá na frente e disse: vou abrir o primeiro versículo que passe, vou ler e vou cair fora. Né? Aí fui abrir. Pensa em que salmo fui abrir. 91? Salmo 119. Olha. O salmo mais longo da Bíblia. E eu disse que ia ler a passagem e ia terminar, né? Mas aquela coisa nunca terminava, né? Lia e lia, já fazia quase 10 minutos que eu lia e não terminava. Aí, enquanto eu lia, eu dei uma olhada assim, se não terminava, e do outro lado continuava. Meu Deus, a página inteira. Aí, quando eu cheguei no X versículo, eu fechei a Bíblia. Amém. Tá E bem, me assentei. Mas contou o testemunho. Contei, né? Contou. Contei, li a Bíblia, né? Não falei nada, porque Sim. não tinha nada para falar, mas ocupei 10 minutos do culto, né? Mas que coisa. Pastor, como não replicar esse vazio da paternidade nos seus filhos? Que cuidados o senhor tem para não replicar isso? Primeiramente, eu conheci realmente a Jesus Cristo. Sim. E a diferença na nossa vida é Ele. Se a gente acerta alguma coisa, fazendo alguma coisa, é por graça de Deus. Entendeu? Então, eu não pretendo. Eu sou grato a Deus pelos meus filhos, todos envolvidos no ministério, todos crentes. Ninguém nunca foi obrigado a ir na igreja. Uau. Eles sempre foram voluntariamente. Então, eu digo, sou Jesus, sou Deus. Agora, eu creio que alguma coisa eu acertei. E o que eu penso, analisando assim com minha esposa, às vezes a gente se senta e analisa o que nós fizemos certo. Uhum. E eu creio que uma das coisas que acredito que nós acertamos é que, de repente, nós conseguimos que o nosso Deus seja real para eles. Uau. Nós, com a ajuda do Senhor, conseguimos que eles experimentem a Deus na sua própria vida com tenra idade. Entendeu? Que seja impactado pela operação de Deus, por algum milagre, por alguma coisa sobrenatural que diga: uau, o Deus que meu pai serve é Deus mesmo. Ele existe. Eu creio que essa é a primeira coisa mais importante. A segunda coisa mais importante é ser coerente com aquilo que pregamos, com aquilo que anunciamos. Não ser uma coisa lá na rua e outra coisa dentro da casa, porque os filhos estão olhando para ti. É verdade. Um grande erro que muita gente comete é que eles fazem reclamações na frente dos seus filhos, em privado, na casa do pastor ou da igreja ou das coisas da igreja, vivem falando mal. E o que estão fazendo? Envenenando os filhos. É verdade. Entendeu? Então, creio que nós tentamos sempre mostrar também que não somos perfeitos, somos humanos, né? E muitas vezes, quando eu fiquei bravo, ou xinguei, ou bati neles injustamente, eu pedia perdão também quando eu errava. Entendeu? Mostrar que somos vulneráveis, que somos humanos, entendeu? Porque muitas vezes também a santurroneria, né? Ser santurrão, assim, de não querer mostrar, não sabe. Isso aí só dá o tiro pela culatra, né? Atira no próprio Então, pé. eu creio que essas duas coisas, fazer real Deus para eles e ser coerente com a fé que nós temos. E talvez alguma outra coisa que fizemos, por exemplo, uma coisa que nós fizemos muito, é um culto caseiro, sempre tivemos nosso culto familiar, toda segunda-feira, por anos nós tivemos culto, nos reuníamos, a vezes eu pregava, a vezes pregava minha esposa, a vezes pregava eles, né? A vezes dávamos, e por isso todos são pregadores, os 4 são pregadores, né? Sim. Porque eu acredito que ajudou muito esse tempo também de culto nas casas, né? Onde
onde até às vezes eu creio que um deles, por exemplo, já falava língua. Eu não sei, nunca sei se ele falava ou imitava ou inventava, mas por aí brincando ele fazia que falava língua, né? Uau. E eu nunca vou saber se foi batizado com o Espírito Santo ali ou foi uma imitação só e depois, mas coisa porque eles viam e experimentavam, né? E vivenciavam isso aí. Então, culto caseiro, culto nas casas, que fundamenta a fé da criança, né? Porque não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Né? Isso é verdade. No mundo se terceiriza e se diz, não, a escola vai educar meu filho, os professores vão educar. Na igreja, os pais dizem, não, vai lá na escola dominical para aprender que o professor da escola dominical vai te ensinar. Não, não é assim. A escola dominical são apenas reforço para aquilo que a gente já está falando na nossa casa. Né? Por isso que funciona, né? Sim. Pastor, algumas igrejas, elas têm deixado de lado a escola bíblica, né? Dominical. Ou trocado do domingo, ou até mesmo abolido, assim, né? Não tem mais a prática, né? Eu vejo que a Assembleia de Deus de Canoas mantém essa tradição que, para mim, que amo a Bíblia, é uma parte muito importante do culto, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a importância da escola bíblica dominical e tecesse também, talvez, algum comentário a respeito dela, né? A escola bíblica dominical, eu creio que é um ministério, é um braço da igreja de singular importância para a criação dos nossos filhos na fé. Nesse tempo que estamos vivendo, está chocando com a cultura que nós temos, cultura de Drácula que nós temos, né? Que é a cultura de Drácula? Eu chamo cultura de Drácula essa cultura que dorme às 2 da manhã, às 3 da manhã. Né? Então, o que acontece? Não tem força para se levantar para ir para a escola dominical. Nós tínhamos grande problema na nossa igreja aqui em Canoas, principalmente na matriz, do culto de oração, a tradicional culto de oração dos domingos, às 8 da manhã. Eu cheguei aqui e tinha 2 ou 3 irmãos que iam lá para orar. Meu Deus, numa igreja daquele tamanho. Numa igreja daquele tamanho. Não funcionava. E aí eu disse, não, eu comecei a orar e comecei a dizer a Deus, não pode ser um culto de oração. E eu sou muito observador, eu observo, a gente, também por pouco da carreira que a gente tem, né? A gente observa o motivo, busca, ora, pede a Deus sabedoria. Então, me dou conta que aqui no Brasil, a vida dos brasileiros em geral é de trasnoitar. E principalmente sábado. Sábado é o único dia que o pessoal pode sair em família, o jovem pode sair, e a maioria sai. E tu sai e tu não volta antes da 1 da manhã. Não volta antes das 2, entendeu? Então, aí dorme e não vai levantar para as 8 da manhã e nem para as 9 para a escola dominical. Então, eu nessa visão, então a gente trocou lá o nosso culto de oração, não é mais domingo. Agora é de segunda a sexta, de 5h30 às 6h30 da manhã. Então, funciona muito mais bem, muito mais gente, até vem gente de todo o campo. Antes de trabalhar, a pessoa Sim, antes de trabalhar, passa e vai para o trabalho. Então, eu creio que tem coisa que a gente tem que tratar de ajustar. A escola dominical é uma coisa muito importante, como disse, um braço muito importante da igreja. Daqui a pouco eu estou pensando até colocar um pouquinho mais tarde, domingo, para ver se... Porque é dificultoso, é muito importante. A gente tem falado muito para a igreja, principalmente para os pais jovens, sim, que têm filhos crianças. E essas são a geração que mais lhe custa se levantar. Entendeu? O pai antigo não tem problema, o pai jovem é difícil. Então, a gente tem que buscar, além de conscientizar também, buscar ajustar um pouquinho os horários para ver se se aproveita, porque realmente, por exemplo, a lição desse trimestre é uma lição interessantíssima que fala
de todas as oposições do mundo em contra da igreja, né? que acontece subliminalmente, sorrateiramente. Isso é um assunto muito importante. Isso prepara o cristão. Prepara o cristão, né? Abertura de olho, porque é a palavra, é a lição de vida que traz a palavra que nos ajuda a ver o caminho. Exatamente. Enquanto se a gente não consegue ler a palavra, estudar a palavra, meditar, então não temos luz. A Bíblia diz que lâmpada é a tua palavra e tocha para os meus caminhos. Diz, então. Mas que coisa. O senhor, paraguaio, nascido lá? Eu nasci no Paraguai em 1960, faz exatamente 62 anos e uns poucos meses. Oh, que maravilha. Qual a diferença? O senhor chegou a pegar a igreja lá e a igreja aqui, né? Qual a principal diferença que o senhor, pastor Miguel, nota entre a diferença da igreja paraguaia e a igreja brasileira? A diferença é cultural. Uhum. É uma diferença cultural. O paraguaio vamos dizer, menos apaixonado que o brasileiro. Mais frio, o senhor considera? Ele é mais desconfiado. Entendi. Entendeu? Fica mais contido. Assim. Assim. Ele fica mais olhando assim, será que é, será que não é? Né? O brasileiro não, o brasileiro, tanto para o bem como para o mal. Né? O brasileiro é apaixonado, quando é futebol, quando é macumba, é macumba. Isso. E se é crente. Né? Então, essa é a diferença fundamental. E o paraguaio não. E a outra coisa também, o brasileiro fala para ti na tua cara o que tem que falar. A maioria, pelo menos. Ele não deixa para depois o que tem que falar. Né? E o paraguaio não. O paraguaio ele guarda dentro de si as coisas. O que acontece? O Paraguai esteve 35 anos sob uma ditadura que proibia ele de falar. Proibia ele de expressar opinião. Então, até agora já começa uma nova geração que é um pouquinho diferente. Mas a minha geração para trás, fomos muito coibidos a expressar a nossa opinião. Então, o paraguaio jamais vai dizer não gosto, não quero, né? Sim quero, ele vai ficar na dele. E até tem má fama na Argentina, por exemplo, os argentinos, né, que conheceram uma geração passada, eles não querem brigar com o paraguaio, porque o argentino verbaliza muito a briga. Sim, é verdade. Mas ele não vai aos atos. Aos finalmente. Aos finalmente. O paraguaio não verbaliza. Mas vai. Mas quando vai com tudo, entendeu? Entendi. Pois é, não, então já é uma boa dica para nós não nos metermos com paraguaios não cristãos. Vamos deixar claro isso, né? Meu Deus do céu. Que coisa. Pastor, eu queria te perguntar, principalmente sobre criação, né, de filhos, porque eu vejo uma geração muito educada também pelas redes sociais, né? Internet e tudo. Quais os cuidados que todo pai, mãe, líder, pastor da sua congregação deve ter com as redes sociais? Bom, eu sou alguém que tem trabalhado muito com minha família nesse sentido, principalmente quando eles eram de mais tenra idade. Sim. Por exemplo, eu nunca dei para eles celular antes dos 15 anos. Eu sempre disse para eles, olha, vocês não vão pegar em celular até que tenham 15 anos. Uau. Sim. E eles tiveram acesso ao celular com 15 anos, todos eles. Sim. E o restante, que posso te dizer? O nosso trabalho não é de proibição. A pior coisa que o pai pode fazer é estar proibindo sempre, né? Aquele estilo legalista de não faça isso, não toque isso, não experimente isso, não faça aquilo. Isso é legalismo. Sim? Porque quanto mais tu diz não, isso é a estrutura psicológica humana. Mais tentação há de experimentar. Sim, sim. Não vai lá. Não faz. Não faz. E aí, será que vou? Será que não vou? Entendeu? Então, temos que ter outra maneira de trabalhar com eles. E, principalmente, estamos falando para crentes. Nós temos que levar nossos filhos a conhecer Jesus. Amém. Esse é o caminho, porque
Porque eu posso soltar o meu filho hoje e vem às 2 da manhã. E é a consciência dele que vai governar ele. É verdade. É a vida espiritual dele, entendeu? Porque não adianta, não é dizer não o que vai salvar ele. Né? Não é dizer não. Essa é uma educação legalista, né? Nós temos que tratar de buscar mais uma educação relacionada com desafios, com causar fome de fazer a vontade de Deus, e tem que começar pela nossa vida, sendo nós, como pai, como líder, como pastor, exemplo. A Bíblia está cheio desse ensino, né? Que nós temos que ser um modelo. O próprio apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, o pai de família, o pastor, o líder, tem que ter a capacidade de dizer: me imitem. Sim. De repente não sou tão perfeito, não sou tão como Cristo ainda, mas estou a caminho. Isso. Então me imitem. Então, porque o filho... eu estou começando agora a escrever um livro sobre a família. E me nasceu vontade de escrever esse livro quando eu estava escutando um louvor que se intitula Pai, eu quero ser como tu. E o louvor expressa de uma criança que está falando com o pai e que está dizendo: pai, eu quero ser como tu. E aí o pai responde: eu tenho que me esforçar para me parecer com meu Pai Celestial, para fazer como meu Pai Celestial faz, para que eu possa mostrar a esse filho o modelo de vida que ele precisa ter. Então, eu tenho esse desafio para que tu possas ser como eu. Eu tenho que querer ser como meu pai. Então, mais ou menos, essa ideia a gente está desenvolvendo nesse livro. E o grande desafio é isso, que o pai possa transmitir o modelo adequado, um modelo indicado, um modelo original. Isso é muito forte, né? Porque eu vejo hoje os jovens perdidos justamente pela base familiar não está bem sedimentada, né? Não está bem ajustada, e as crianças acabam buscando em outras áreas, né, a informação, e acabam até mesmo se perdendo por ali, né? Porque a família querendo ou não querendo, a família tradicional é a célula da sociedade. Né? Uma célula enferma gera um corpo enfermo. Exatamente. Sim. Então, nós, inclusive, se diz que a família é a pequena igreja, né? Que não, uma igreja fraca é porque tem família fraca. Então, o trabalho com a família é um grande trabalho que nós temos que retornar a focar como igreja, né? Porque o trabalho individual é bom, mas o trabalho familiar é melhor ainda quando se consegue instruir, ensinar aos pais como tem que ser, como tem que viver como pai, cumprindo as suas responsabilidades básicas diante de Deus. Amém. Como pastor, qual o maior desafio que se tem? Como pastor, expressar a Cristo. Eu creio que uma das coisas grandes que eu escutei toda a minha vida, só passei a entender depois de grande, né? Que a doutrina aquela que diz que Adão perdeu a imagem de Deus, porque Deus fez o Adão a imagem e semelhança de Deus. Né? E que Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, que veio trazer de volta a imagem de Deus para nós. Então, eu nunca parei para meditar sobre a imagem de Deus. Mas tu vai no original e tu encontra que a imagem se relaciona muito com vida e com caráter. Então, o grande desafio do cristianismo hoje em dia é reproduzir a Cristo na sua vida. Reproduzir, porque nós somos chamados a ser pequenos Cristos. Isso. Sim? E como isso vai se reproduzir? Através do nosso caráter, através de uma vida interior. Eu tenho um podcast, acho que no Spotify, na série de estudo bíblico sobre Efésios, que a gente tem da Assembleia de Deus de Canoas. E estamos fazendo estudos bíblicos de Efésios.
é muito apaixonante, Efésios. Uau. E quando estávamos estudando a oração de Paulo, Paulo orou 2 vezes pelos crentes de Efésios. E na primeira oração, ele orou para que os olhos do entendimento dos efésios sejam abertos. Está falando para uma igreja, está orando para uma igreja. Para cristãos. Para cristãos. Sim. Quer dizer que os teus olhos podem estar cegos se tu é crente Ainda na igreja. ainda na igreja. Criado por Paulo, detalhe, né? Exatamente. Então diz para que o olho do seu entendimento, para que possais compreender. O que vamos compreender? A vocação, a esperança da vossa vocação. Começando por aí. E o que é a esperança da nossa vocação? Pergunta para o crente comum o que é a esperança da vocação. Não sabe. Uau. Entendeu? Então, depois diz, para que nós possamos saber a herança no santo. O que é a herança do santo? Ah. Você sabe o que é a herança do santo? Eu não vou responder, porque você tem que orar e buscar. Terceiro lugar, diz a supereminente grandeza do seu poder, diz, que atuou em Cristo e na ressurreição de Cristo. Tudo bem. Aí deixa essa oração, sigue falando alguma coisa, chega no capítulo 13, o versículo 14, diz, por essa causa dobro meus joelhos diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diz, do qual toma nome todo ser na terra e todas essas coisas, e vai introduzindo e vai dizendo que ele estava orando, e a gente se pergunta, e aí eu pego 4 assuntos que Paulo ora pelos efésios. O primeiro motivo, por quê? Diz, ou para quê? Para que sejais fortalecidos no homem interior. Uau. A primeira coisa, sejam fortalecidos espiritualmente. Sim. A segunda coisa, para que fortalecido? E o para que sigue, né? Porque para quê, né? Sim. Para que sejais fortalecidos no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Misericórdia. Quer dizer que se o crente não é fortalecido no homem interior, Cristo não consequentemente, não habita pela fé no seu coração. Ou seja, aquela doutrina, Uau! aquela doutrina nossa, aceita Jesus, recebe Jesus, e você recebe Jesus, tudo bem, eu me arrependo, receba Jesus, mas Jesus não vem habitar na hora no coração. Eu entendi que aí, por meio de Paulo, que Jesus vinha fazer um milagre do novo nascimento, te dava um toque, uma vida espiritual, um espírito, um início, um fundamento para uma vida espiritual. Isso. Entendeu? Mas por que isso eu digo? Porque tu vai lá na carta a Apocalipse, lá Odisseia, e a gente usa um versículo totalmente errado, no capítulo 3, versículo 20, que diz, eis que estou na porta e bato. Nós usamos para pecadores, mas isso aí está feito para a igreja, está falando de uma igreja. O Espírito fala a igreja. Quer dizer que uma igreja inteira tinha Jesus fora. Exatamente. Entendeu? É possível, então, uma igreja possível completa ser crente É. e não ter habitando Jesus pela fé no coração. E isso explica por que muitos crentes não vão ser arrebatados. É verdade. Haverão surpresas no dia. Entendeu? Sim. Por quê? Porque esses crentes têm a sua lâmpada acendida, mas não têm azeite na sua vasilha. Uau. E a lâmpada é o espírito humano. E a vasilha é a alma humana. Uhum. Significa que não houve transformação do Espírito Santo na alma dessa pessoa. Essa pessoa é salva, porém o seu caráter, as suas atitudes, as suas manhas, os seus hábitos pecaminosos não foram transformados. Permanecem iguais. Entendeu? Então, tem uma coerência aí. A Bíblia é muito coerente. Uhum. Então, Paulo diz, para que Cristo habite pela fé. E para quê? Diz, é fantástico. E ele segue dizendo, para que possais compreender, diz, ¿sí? Qual é a altura, a profundidade, a largura e não me lembro qual é a outra,
mas era 4 dimensões Uau. de Cristo. Ou seja, o que diz? Temos que compreender, essa palavra compreender é com a mente. Compreender com a mente quão grande é o amor de Deus. E que nós não conhecemos totalmente o amor de Deus. E que nós temos que viver nesse amor para que nós possamos viver. E para que isso? Eu vou terminar aí a ideia para que tu possa perguntar. Mas diz, para quê? Outra vez, o para quê? Diz, para que arraigados e essa palavra e é forte, né? fundamentados em quê? Em doutrina? Em costume? Em dons? Não, diz arraigado e fundamentado em amor. Uau! Diz, finalmente, a meta da oração dele, tudo isso, eu chamo essa escadaria, esses degraus de excelência, de glória, porque a gente ficou como 3 meses falando somente dessa passagem. Uau! Sim. Só desse livro ou dessa passagem? Só dessa passagem, 3 meses. Por quê? Porque é um assunto muito profundo. Muito rico também. Eu estou fazendo para ti um resumo aqui de 3 meses. Sim. Sim. Por quê? Porque a oração de Paulo, o objetivo era que a igreja entenda que a gente, como crente, não pode se estagnar. Tem muitos crentes estagnados na igreja, crente que eu chamo crente de praia, sabe? Que acha que ser crente é diversão lá, fazendo joguinho de praia lá. Não, verdadeiramente ser crente tem que entrar na profundidade. E a profundidade qual é? Diz, finalmente, para que sejais cheio da plenitude de Deus. E essa plenitude de Deus é outro longo estudo que tem aí, porque não tem nada a ver com ser batizado com o Espírito Santo, sim, ou ser cheio do Espírito Santo, como nós pentecostais a gente prega. É muito bom, isso aí é fundamental, o batismo com o Espírito Santo, para o poder, claro, mas não para a vida. Senão a pessoa vive... Para a vida é a plenitude. Isso. Para o poder é o batismo. Isso. Entendeu? Então, esse é outro estudo bíblico que tu tem que escutar o meu podcast. Mas eu vou me inscrever agora mesmo. Eu não sabia que tinha. Eu vejo que no seu perfil o senhor faz reflexões lá, tem Romanos, tem sempre um vídeo lá fazendo alguma reflexão a respeito disso, né? Eu tenho um filosofando verdade, né? Alguns pensamentos curtos assim. Isso aí sim. No vídeo do Instagram, né? Sim, mas isso que eu não ia perguntar, eu ia completar e também já perguntando, o dom está incluído nisso, né? Porque as pessoas às vezes estão fluindo nos dons. O dom vem quando há batismo no Espírito Santo. E ele ainda não tem, mesmo estando em dons, ele ainda não tem a transformação. Pode não ter a transformação, pode não ter a transformação. É por isso que nós temos muita gente que não tem caráter. Está pregando e acontecem milagres. Isso aí. Entendeu? Então, isso é escândalo para a igreja. Claro que é escândalo para a igreja. Com certeza. Esse camarada tem carisma, mas não tem caráter. Não tem transformação real em atitudes, em ações, em escolhas. Né, não tem a plenitude de Deus. Não conhece a Deus na profundidade. E naquele dia, como diz o texto, né? Jesus dirá que infelizmente não e aí muito vai dizer, Senhor, nós expulsamos o demônio no teu nome, nós curamos no teu nome. E ele vai dizer, afastaos de mim, fazedores de maldade. Sabe que essa palavra iniquidade, fazedores de iniquidade, essa palavra iniquidade no grego aí, anomias, fazedores de anomias. O anomias é o contrário de nomos. Nomos é lei, regra. Anomia é quem não tem regra. Quem não tem lei, quem não tem lei, quem não tem regra. Entendeu? E como nunca temos uma geração que não quer respeitar regra nem lei. Isso aí. Entendeu? Se acha que são grandes espirituais, pregadores, né? E então se rebelam contra os seus líderes, vão fundar outras denominações. Outras coisas que para mim não são igreja, porque uma pessoa que sai sem ser enviado não funda uma igreja, afunda uma igreja. Drena a energia da igreja que ele estava, né? Na realidade eu penso igual. O senhor trocou um pouquinho ainda aí pelo espanhol, né?
predicadores, né? Pregadores. Eu amo essa palavra. Eu acho muito mais bonita predicador do que pregador. Quando eu ouço, eu falo, que lindo, deveria ser predicador aqui também. Agora, o que eu ia comentar com o senhor é exatamente sobre isso. Eu falo muito, pastor, sobre essa questão da juventude. Parece que há um rompante, né, da juventude dominando, comandando, liderando. Eu acho tudo isso muito bom. O que me preocupa é, às vezes, pessoas... quem sabe neófitas, ou até mesmo iniciantes, ou inexperientes, né? Porque com 18, 20 anos, claro que você pode ter uma experiência, mas não aquela, na minha visão, o senhor pode me corrigir, aquela que pode te comandar ou te colocar à frente de um controle de qualidade, de uma teologia saudável, né? E isso me preocupa muito, porque parece que alguns líderes entregam para os jovens e os jovens vão porque eles têm vitalidade, porque eles têm, e ignoram a experiência dos antigos. E como eu aprendi com meu pai, que também se chama Miguel, né, e mandou hoje que eu te falasse que o nome dele é Miguel, que ele ama o nome Miguel. Então, se eu não falar, ele vê depois. Ele fala, tu não falou pra ele? Deve ser gente boa, então. Gente boa. Ele diz que todo Miguel é gente boa. Ele ama o nome Miguel. Então, o meu pai sempre me ensinou, não ignore a experiência. Né? Os mais velhos têm coisas a ensinar. Talvez eles não tenham a velocidade, talvez a agilidade, talvez eles não tenham a conectividade que se tem hoje. Mas eu queria o seu conselho para igrejas como geral e no seu cargo como presidente. Quais os conselhos que cada pastor deveria escutar para não negligenciar, vamos dizer assim? Porque hoje, muitas igrejas, pastor, não tem nem espaço mais para algumas pessoas mais idosas, né, frequentarem. Bom, tem muito assunto aí para falar, mas primeiro, eu, por exemplo, tenho para mim, eu fui um jovem cristão bastante questionador também do sistema da igreja. Por aquela coisa que a gente lê muito, né? Tu também lê muito, tu deve também ver muita coisa, muitos erros, muitas questões, né? E eu questiono muito, até hoje eu questiono, sim? Mas eu não me deixo levar pelo meu questionamento, entendeu? Eu tento respeitar muito aquele versículo de Provérbios que diz que não quebranteis os lindeiros antigos, as cercas antigas, né? Não movais de lugares, é assim que diz, né? Sim, não movais de lugar, as cercas ou os limites, os né? limites antigos, né? Sim. Então, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que... Claro, toda igreja tem sistema, né? O homem não pode viver sem sistema. Exato. E o que acontece? De repente a gente vai crescendo um conhecimento e se dá conta, por exemplo, que a igreja não é um sistema. A igreja é um organismo vivo. Isso. Mas que precisa de um sistema. Entendeu? Então, o problema é quando o jovem, por essa nova visão de organismo vivo que vai adquirindo, começa a se rebelar contra as coisas erradas. E começa a enxergar isso. E acontece um fenômeno entre os mais ou menos entre os 25 e os 40 anos de idade, é muito perigoso para o homem essas questões assim. Por quê? Porque pode levar ele a tomar decisões apresuradas, a tomar decisões erradas, somente pelo análise do certo e do errado. E temos que lembrar que o pecado do homem foi comer da árvore do conhecimento do certo e do errado. Entendeu? Então, se você quer ser um crente espiritual, um homem espiritual, você não tem que ser guiado pelo que é certo e pelo que é errado. Isso. Você tem que ser guiado pelo Espírito que habita em você. Porque tem certo e tem errado, sim, que Deus usa para certas coisas. Né? E eu quero te dar só o exemplo de Paulo, que tinha que fazer uma coisa certa. Paulo pregava o Evangelho. E pregar o Evangelho é certo. Sim. É um mandamento. Sim. Mas lá no capítulo 16, ele estava se preparando para ir, acho que era para a Ásia Menor, e o Espírito disse, não, tu não vai. Fui impedido, né? O texto não fala, vai fazer a coisa certa? Fui impedido pelo Espírito de atravessar e ir até... Não vai fazer a coisa certa? Ele disse que não vou fazer a coisa certa. Vou esperar a direção. E aí alguém disse, passa Macedônia, ajuda. Não era a Ásia Menor que tinha que ir, era a Macedônia. Uau. Entendeu?
Ou seja, muitos dizem, eu tenho que pregar o evangelho, aqui não me deixam, aqui não me dão oportunidade, Sim, eu a vou gente escuta sair, vou muito isso. fundar um ministério, vou sair, vou pregar, porque aí vou fazer o que eu quero. Vai fazer o que ele quer, Exato, não o que Deus quer. exatamente. E pode fazer a coisa certa de maneira errada. Uau, uau. E esse é o problema de muitos hoje. É. E eu acredito que quando for de Deus ou quando for a confirmação, tudo coopera, não é, para o bem, aquele verso que a gente usa bastante. E eu acredito que não ficam pontas soltas. Sempre que você tem uma direção, essa ponta, todas elas são amarradas, né? Sim. Tudo coopera. Então, Deus fala primeiro com a liderança, fala primeiro com o pastor. Mas o meu pastor não me ouve. Deus não, ele não ouve, Não me ouve vê. Deus, não me vê. Não me vê. Bom, não me então vê. você continua aí, porque daí não é mais contigo e com Deus, aí é com Deus e com o pastor. Exatamente. Né? E se é de Deus o teu ministério, André, se é Deus que está te chamando, ele vai fazer que tu seja enxergado. Isso. Davi estava lá no campo, atrás da malhada das ovelhas, lá escondido lá no fedor das ovelhas lá. O pai dele nem lembrava dele. Trouxe os irmãos, os guerreiros dos irmãos, para apresentar a Samuel. Né? Mas Deus estava vendo aquele rapazinho lá que adorava ele, que era fiel, que sabia esperar nele, que confiava nele, que sabia que a hora dele ia chegar um dia. E que não reivindicava isso, né? E que nunca reclamou. Apesar de poder, mas já tinha matado um outro, já tinha matado e nunca reivindicou, né? Nunca reclamou. E aí Deus viu ele. Então, meu irmão, não te apresse, Deus está te vendo. Amém. E Deus está vendo o teu coração também, porque Deus olha o coração, não é o que nós fazemos. Sim? Mas não vou fazer a coisa certa. Não faça se vai ser de maneira errada. Não faça. Não adianta. Não serve. Essas são as obras que vão ser queimadas no tribunal de Cristo. Isso aí. Pastor, o senhor estava falando sobre o pastor me ver e comentamos aqui antes de começar que o pastor Edgar havia lhe trazido pastor Edgar Machado, né, que presidia a Assembleia de Deus de Canoas antes do senhor, para ser vice-presidente, né? Já talvez com alguma intenção, de repente, de sucedê-lo, né? O que o senhor acha que ele viu no senhor? Nada. ele, na verdade, ele ouviu a Deus. Uau. Ouviu a Deus. Temos tempo? Temos. Porque eu tenho que te contar uma longa história. Não, mas por favor. Quando me casei com a minha esposa, eu nunca quis trabalhar aqui no Brasil. Por quê? Porque eu já era evangelista, já era pregador, mas eu via que aqui tinha muitos pregadores. E eu olhava os púlpitos da igreja cheios de pregadores. E eu disse, meu Deus, aqui estão se cotovelando os pregadores para pregar, e eu vou vir aqui para me amontoar no meio de outros pregadores. E eu orava para Deus e dizia, eu não quero isso, Senhor. E quando íamos nos casar com minha esposa, oramos, pedimos direção a Deus, e Deus falou com nós dois, porque uma das coisas que nós tivemos sempre na nossa vida é não mover um dedo sem a direção de Deus. E nós movimos sempre com a certeza de que Deus nos chamava. Então, Deus nos indicou um lugar lá no mato, uma Amazônia paraguaia, lá no norte. Quando nós casamos, recém-casada, levei minha esposa para lá. E ficamos naquele lugar 12 anos. Nossa. E aquele lugar foi um lugar onde Deus me discipulou, Deus me tratou, Deus tratou o meu caráter de herói, o meu caráter de ser aquele que vai mudar tudo, né? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que vai mudar tudo. Sim, eu vou fazer a revolução aqui, eu não sei o quê, papapá. Pior erro da nossa vida, né? Pelo menos eu disse, para botar um exemplo, eu vou arrombar essa parede, mas a parede é que me arrombou. Uau. Entendeu? Então, Deus tratou minha vida, meu caráter nesses 2 anos juntamente com minha esposa, recém-casado, né? Depois, por direção de Deus, nos mudamos em Assunção. Fiquei 1 ano lá trabalhando na Sociedade Bíblica. Depois do 2º ano, foi que a gente foi chamado pelo pastor Edgar para
fundar uma igreja em Cidade del Este. E aí viemos e trabalhamos 15 anos em Cidade del Este. Começamos de zero um trabalho, edificamos uma igreja com 200 membros. Hoje, para a glória de Deus, essa igreja, quando a gente deixou essa igreja em 2017, essa igreja ficou com um pastor estabelecido que recebe o seu salário da própria igreja. A Canoas já não paga salário para eles, sino que a igreja paga salário. Isso para vocês aqui no Brasil, de repente, não é novidade. Não, mas isso é Mas muito... para o Paraguai, Meu Deus. onde a maioria das igrejas da missão brasileira seguem sendo sustentadas depois de 30 anos, aquilo é um milagre que em 15 anos uma igreja seja autossustentável. Uau. Quando a gente estava ainda nessa igreja, 4 anos antes da gente ser convidado aqui, nós víamos no Congresso Missionário aqui em Canoas, e cada ano eu sentia uma carga pela igreja de Canoas, uma carga espiritual. Eu saía carregado daqui, e no primeiro ano não dei muita importância, no segundo ano me incomodou, no terceiro ano já questionei, e no quarto ano estava no último dia do evento missionário, e eu me sentindo mal, com uma carga assim, de preocupação pela igreja. Eu sempre me dizia, por que eu me preocupo se não é minha igreja? Sim, né? Sim. E aí, quando estava na última oração daquela noite, eu orei a Deus em silêncio, né? Enquanto se estava despedindo o culto. Eu disse para Deus, Deus, se é tu que está me dando essa carga, fala comigo, Senhor. Tu tem profeta na tua casa. Nesta casa tem profeta. Terminou o culto, nós fomos levados no quarto andar do edifício de lado da igreja, né? Onde tinha o refeitório, para jantar aí com os pastores. Aí, quando subo, me chama uma irmã que eu conheço de criança, não de criança, mas de jovem, uma mulher de oração, sabe? Me chama e me pega do braço assim e me disse, Miguel, está na hora que tu venha para Canoas. Assim, com uma autoridade assim que me arrepiei de pé à cabeça, entendi que Deus estava falando comigo. Só que eu guardei para mim isso aí, eu não falei para ninguém. Quando voltei para o Paraguai, falei para minha esposa, eu disse para minha esposa, oh, parece que Deus quer que a gente vá para o Brasil. O quê? E ela, brasileira, mais 35 anos morando no Paraguai, Meu Deus. não queria mais vir para o Brasil. Sim, se estabelece, Sim. né? Bom, o que acontecia? Enquanto Deus trabalhava comigo aqui, Deus trabalhava com o pastor Edgar aqui. E me lembro que esse último ano, quando fomos, era setembro, outubro, o pastor Edgar me chama e me disse, eu quero te visitar, me disse, pode me receber na tua casa? Sim, pode vir, pastor. Viajou de Canoas e foi lá. E chegou lá em casa, e quando estávamos tomando um café, me perguntou, Miguel, como está o chamado de você para o Brasil? Uau! Eu fiquei assim, assustado, e a minha esposa ficou gelada. Ela estava servindo um café, aí ela puxou outro assunto, começou a conversar de outra coisa com o pastor, e falou outra coisa, aí eu fiquei com aquilo matutando. Aí depois perguntei para ele, pastor, por que o senhor fala? O senhor está falando sério? O que é isso? Ele me disse, não, sim, porque eu quero levar você para o Brasil. Eu quero que você vá assumir a vice-presidência lá. Meu Deus. Eu estou pedindo duas sinais a Deus, se isso se cumprir, você tem que ir para o Brasil. O que tu acha? Aí ele disse, não, nós somos servos. Sim. Nós estamos aqui para servir, se o senhor achar. Aí, não, vamos esperar então. E quando vai ser? Eu pensava que ia ser... Daqui a 10 anos. Daqui a 3 anos, 4 anos. E estávamos no mês de outubro. Sim. Aí ele me disse, não, se tudo der certo, janeiro, 10 de janeiro você tem que estar assumindo a vice-presidência. 3 meses. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí, bom, amém. Aí ele veio. Aí eu fui comunicar para os meus filhos, e os meus filhos se levantaram e disseram, não, vamos. 2, principalmente. O menor e a menina. Uma das meninas. Não, nós não vamos. Os outros 2 aceitaram. No outro dia, o menor se dobrou e disse, não, eu aceito, eu vou. Mas a menina ficou, que me disse, não, pai, eu fico aqui, você vai.
E eu disse para ela, não, mas você é minha filha, eu sustento você, eu mando em você, você tem que... Não, o chamado é de vocês, eu não tenho chamado para o Brasil. Aí o problema era isso, né? Eu orava a Deus, se é tu que está no assunto, eu quero ir com toda a minha família. Todos né? eles, sim. Chega dezembro, já estava tudo pronto para a gente vir em janeiro, né? E dia da uma janta de Natal que nós tivemos na igreja, e a minha esposa costumava sortear cestas de Natal, né? Uma cesta grande para a família e uma cesta mediana para jovens. Aham. E aí a minha filha vem essa noite e me disse, pai, hoje se vai se decidir se eu vou ou não vou ao Brasil. Por que, minha filha? Porque se Deus quer que eu vá, eu tenho que tirar a cesta para jovem. Eu disse, tu está maluca? Tu acha que Deus vai se meter em jogos de azar? Tu acha que Deus vai brincar com isso? E ela me disse, não, pai, eu orei. E Deus, se não sou sorteado, eu fico. E se Deus me dá no sorteio, eu vou. Meu Deus. E aí a pastora, a esposa do pastor que ficou no nosso lugar, estava repartindo os números. Sim. E ela foi pegar o número assim, ela me contou depois, né? Pegou e disse, Jesus, fala comigo, Jesus, fala comigo. E foi se assentou na minha frente. E aí começou o sorteio. A história é que quando saiu o número para o jovem, foi sorteada ela. Meu Deus. Ela ganhou a cesta. E foi assim que a gente coincidiu nesse rio da vontade de Deus. O pastor Edgar nos chamou, acredito, como eu disse, não é uma questão de ver em nós, uma questão de que ouviu a voz de Deus, porque, segundo ele fazia 20 anos que orava por um vice-presidente. 20 anos? 20 anos que orava por um futuro presidente. Sim, que começa sendo vice. Que começa sendo vice, sim. E foi assim que a gente... Tivemos várias dificuldades que não vale a pena falar aqui, que o inimigo sempre levanta obstáculo, mas graças a Deus as coisas de Deus acontecem. E não tem ninguém que para quando Deus está no assunto, ninguém para. Amém, uau. Deixa eu ser indiscreto agora, pastor. O senhor já está orando como o pastor Edgar? Ou não pensa ainda nesse... Eu disse que eu não precisa responder. Já viu que o senhor não quiser responder, não responde. Eu não. Faz um ano que eu estou na presidência. Muito pouco tempo, né? Eu estou orando por um avivamento. Amém. Eu estou orando com a igreja para que Canoas tenha uma visitação sobrenatural de Deus. Amém. E nós estamos acreditando nisso. E agora 85 anos. Agora estamos completando, próxima semana, 18 de agosto, 85 anos de que o primeiro pregador pregou debaixo da figueira lá no centro a sua primeira mensagem aqui em Canoas. Uau. E estaremos com grandes atividades na semana. Vamos ter atividade social, vamos ter 3 grandes cultos, vamos ter uma marcha domingo de manhã. Uau. Então, a igreja está viva se e preparando, firme, né? sim. Está se preparando também. Sim. E no meio disso, pastor, eu vejo que assim o senhor foi tocado por aquele grande evangelista, né? Tivemos muitos evangelistas aqui, né, na comarca, né? O Cláudio Fritzson. Freidson, o senhor argentino. Um dos pais do avivamento também na Argentina. Anacondia, Carlos Anacondia também. E todos eles eles não fazem ideia, eu acho, às vezes. O evangelista, ele vem, ele te toca, ele te transforma e ele não faz ideia porque ele já vai pro próximo e gerou a vida do senhor que abençoou hoje muitas pessoas, né? Verdade. O senhor tem noção que a sua vida influencia muitas pessoas? Eu sei que todo dia mas o senhor para pensar assim na dimensão que tem a tua vida hoje? Às vezes vem uns retornos assim que te impactam muito. Uau. Eu tenho um ministério que chama-se A Palavra do Dia. É um ministério de um devocional de 2 minutos que eu envio todos os dias, desde 2014. São 22 anos que todos os dias eu mando pelo WhatsApp uma reflexão de 2 minutos. Comecei em castelhano. Esse ministério que a gente agora temos também em português, enviamos em vários grupos, né? Temos os grupos especiais da Palavra do Dia
e temos grupos que as pessoas acabam enviando em outros grupos. Que legal, né? Esse trabalho em castelhano, que chama-se La Palavra para Hoy, vai em todo o mundo de fala hispana, desde 2014. Equador, Peru, Venezuela, Chile, Colômbia, Bolívia, Uruguai, em todos os países hispanos praticamente é enviado através de agentes que gostam e reenviam, e assumem um compromisso ministerial e acabam enviando. Então, muitas vezes a gente recebe um retorno lá de um terceiro ou quarto grupo que está recebendo, de alguém que conseguiu seguir as pisadas, porque eu não me identifico, eu não digo eu sou o pastor fulano de tal, não, eu somente falo direto a palavra, digo a palavra do dia, e começo a ler o versículo e depois faço a reflexão de 2 minutos, e depois ao final digo que Deus te abençoe. Então, terminou. Começou assim como começou, terminou. Então, ninguém sabe meu nome. Então, eles começam a buscar para saber quem é esse camarada que fala. Né? Começam a te seguir. E aí buscam, e aí acham quem que enviou e perguntam para ele quem que sou eu. Aí me encontra, me procura na internet ou me procura no Facebook. E aí me deixa muitas vezes testemunho que realmente abençoa a nossa vida. E vemos quão poderoso é a palavra de Deus. Para te contar um breve testemunho, por exemplo, o primeiro que impactou muito minha vida foi quando um aborígene, um índio, né? Selvagem. Um índio lá das montanhas de Bolívia. Uau. Ele me mandou um vídeo e me disse: pastor, eu te agradeço muito, porque nós aqui onde nós estamos é uma vila onde não chega nenhum pastor, nenhum missionário. E temos aqui um pequeno grupo de crentes que não tem pastor. Então, o que nós fazemos, pastor? Alguém nos manda a sua reflexão e nós, todos os dias, nos juntamos na nossa vila, ouvimos a reflexão e fazemos um comentário como uma retroalimentação sobre esse versículo e eles vão sendo edificados. Eu digo, uau, que tremendo. É a palavra de Deus, não eu, é a palavra de Deus, que nunca volta vazia. Amém. Não é meio, me controlar porque eu me emocionei. Com essa história a gente não tem ideia, né? De como, não temos. De como que a gente faz. Né? Gente tem me mandado retorno de Alemanha, de países, por exemplo, que não fala espanhol e tu diz, ou não fala português. Como que chegou lá? Né? Como chegou lá? Meu Deus. E o meu lema aí no WhatsApp é: idem e pregai o evangelho a todo o mundo. O mundo está na internet. Então, pregar para todo mundo hoje em dia é pregar pela internet. Amém. Ai, pastor, obrigado pela tua presença. Bom respeitar teu horário. E queria te convidar para a segunda parte, porque quando a gente traz, o pai do Michael é pastor, a gente traz pastores, a gente sempre tem muita história, né? E hoje a gente focou mais em algo introdutório e foi muito abençoador. Eu tenho certeza que todo mundo que vai ver vai ser abençoado. Mas eu queria em outro momento trazer mais dessas reflexões, dessas histórias que o senhor tem também. O senhor, além de tudo, é escritor, né? Tem 2 livros. Então eu vou deixar na descrição ali também os nomes dos livros e futuramente como encontrá-los, também ali um link. Queria te agradecer. Vou terminar com uma pergunta que eu faço sempre, né? O senhor pode tomar o tempo que quiser para responder. Quando o senhor já não estiver aqui, quando partir, o que gostaria que as pessoas falassem do senhor? Por exemplo, quando perguntarem, quem foi Pastor Miguel? O que o senhor gostaria que respondessem de ti? Eu queria que coloquem no meu túmulo, como chama seu... Epitáfio? O epitáfio, que diga assim: aqui jace alguém que intentou servir a Deus. Só isso. Quem tentou? Alguém que intentou. Não sei se acertei, não acertei.
só que tentei. Meu Deus, acertou muito. A sua vida é uma bênção, pastor. Obrigado, viu? De verdade, por ter aberto um espaço na sua agenda, por ter vindo aqui hoje no nosso humilde espaço. Falado, tenho certeza que isso vai abençoar muitas pessoas. Muito obrigado. Um prazer, André. Realmente eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? E a gente é homem de microfone também, então não é fácil sair do microfone, mas agradecemos a Deus pelo espaço e sucesso, né, nesse trabalho que é um trabalho que eu acredito que tem que se trabalhar mais com excelência cada dia, melhorando cada dia, justamente porque nós temos grandes concorrentes, né, lá na frente. É verdade. E é necessário programas como este. Amém. Parabéns, Deus abençoe, obrigado por tudo, pela oportunidade. Eu que agradeço. Direto da Escola de Música Tom Maior, aqui em Canoas, nós estamos encerrando mais um Pod Sante. Curta, compartilhe esse vídeo, comente se você gostou também e até a próxima entrevista. Que Deus te abençoe.